Obrigada. Tori, Campos Neto acabou liberando aí o Copom do compromisso de reduzir Selic em meio ponto agora na reunião de maio. Como que você viu, interpretou ali as falas do presidente do Banco Central? As falas elas foram de fato mais duras, né? Trouxeram uma perspectiva menos acomodatícia, abriram a possibilidade, né? Abriu-se a possibilidade de que aquele corte de 50 sinalizado na comunicação oficial pode não se confirmar, principalmente se nós tivermos o grau de incerteza atual. Mas uma coisa que me incomodou ontem, na verdade me incomodou hoje. As falas do Roberto Campos de fato foram mais duras, mas cogitou-se na imprensa que o Roberto Campos, inclusive, tinha sinalizado por alta de juros. Quando a gente tem incerteza, seja na política monetária, ou até mesmo na condução de um carro, né? Quando eu estou num ambiente de neblina, eu não, e a neblina vai se espessando, diminuindo o meu grau de previsibilidade a respeito da pista, em momento algum eu engato ré no carro. Eu vou diminuindo a velocidade, eu posso até, em uma neblina muito espessa, eventualmente parar, mas eu não vou engatar ré, a não ser que apareça um dinossauro, um dragão na minha frente, eu vou começar a engatar ré. Então, interpretações de que o Roberto Campos, inclusive, sinalizou para alta de juros, me parece um pouquinho precoce, né? Então, assim, ontem, de fato, ele sinalizou para uma potencial redução do ritmo, em se mantendo esse nível de estresse que, nesse momento, é atípico para a economia global. Em se mantendo, ele poderia diminuir o ritmo de juros. Agora, o ritmo do corte de juros. Agora, falar em extensão de ciclo, a própria autoridade ela tem feito algumas sinalizações no sentido de, olha, não há relação entre o ritmo e a taxa terminal, ainda que estejamos no final desse ritmo, desse ciclo baixista de juros. Então, assim, foi uma fala mais dura? Prontamente foi. Mas o quão mais dura foi essa fala a ponto de se precificar uma elevação do juro, aí eu já discordo sobre essa avaliação que acabou sendo precificada em algum momento pelo mercado. Eu ia até fazer uma pergunta a ti. Eu li na imprensa algumas declarações justamente tuas sobre essas mudanças de perspectiva. A curva de juros já jogou como certa esse corte de 25 pontos base, ou seja, essa redução no ritmo até para maio. Mas o Banco Central, na última reunião, já contratou um corte de 50 pontos base justamente para a próxima reunião de maio. É suficiente este cenário que foi montado, essas mudanças no cenário, para talvez convencerem a maioria do Comitê de Política Monetária a votar por uma redução de ritmo de cortes? Porque o mercado já está dando como certa, talvez, essa redução para 25 pontos base. Mas como já foi contratado e como é uma decisão colegiada, são 9 pessoas que vão votar para essa nova taxa de juros, você acredita que realmente a gente tem uma mudança imediata para maio ou foi apenas uma fala mais dura para ancorar um pouco as expectativas do mercado? Então, de fato, a minha interpretação é que a autoridade ali, o RCN, como você pontuou, um membro apenas de um board, de um colegiado que decide a política monetária, ele de fato quis mostrar aversão a esse avanço inflacionário, aversão à desancoragem das expectativas. Essa é a minha avaliação. Até porque não seria prudente, em termos de estratégia de condução da política monetária, que você descumpra um comunicado tão próximo de parar o ciclo. O que eu quero dizer com isso? É evidente que a autoridade e o colegiado pode fazer o que for necessário para cumprir o juro e a estratégia não vai se sobrepor a isso. Entretanto, mediante um ajuste marginal da condução de juros, o prudente para o BC, em termos de estratégia, seria, de fato, confirmar a condução. Por quê? Porque, desse modo, a autoridade faria com que o mercado e os agentes interpretem que, olha, nós podemos sim, de fato, seguir um guide
que a autoridade passa, inclusive na hora de interromper os juros. O que eu quero dizer com isso? O ciclo baixista de juros. O que eu quero dizer com isso? Se a autoridade, por exemplo, interrompe o ciclo aí a 10,75, sem avisar nada, sem comunicar nada. E aí, no seu comunicado, ele diz assim: e vamos manter o 10,75 por tempo suficientemente prolongado. Os questionamentos sobre a veracidade desse compromisso do suficientemente prolongado serão muito maiores do que se ele cortar os 50 e eventualmente interromper na próxima reunião. Por quê? Ele de fato faz sinalizações que nós podemos acreditar, que nós podemos atribuir uma credibilidade para que os compromissos futuros sejam de fato cumpridos. Então, se ele interrompe a 10,75 ou adota uma estratégia de condução que não foi amplamente sinalizada e amplamente justificada, isso tira grau de credibilidade e faz com que você traga volatilidade para a perspectiva de juro. Aí você vê um IPCA 15 que sai mais avesso, você vê o juro rasgar muito. Por quê? Porque muito em breve ele pode vir a subir, ainda que não tenha comunicado tal sentido. Aí você vê uma PMS frustrando, aí você vê os juros fechando. Não, ele pode retomar o ciclo baixista, porque mesmo que ele não comunique, ele faz medidas nesse sentido. Então, repare, há um desgaste na credibilidade em se adotar uma estratégia nesse sentido. Perfeito. E, Ettore, outra fala importante de Roberto Campos Neto ficou um pouco ofuscada por conta desses destaques para a política monetária, mas eu acho que vale a pena a gente destacar por aqui, foi em relação à interferência do Banco Central na cotação do câmbio. Muito se falava aí nos últimos dias sobre talvez um leilão extra, depois daquele leilão que foi realizado algumas semanas atrás. A desculpa foi o vencimento de um título, mas aí o mercado ele faz todas as especulações possíveis. E aí se especulou sobre uma interferência, já que o câmbio está subindo e está subindo bastante. Roberto Campos Neto disse que não é necessário e que até é prejudicial, porque ter uma noção do prêmio de risco que está aplicado aqui para a moeda é muito importante para a condução da política monetária. Você acredita que o Banco Central vai conseguir segurar essa postura de não interferir no câmbio por muito tempo? Eu conversava com alguns operadores de mercado, pessoal que gosta de operar câmbio em volumes bastante expressivos, e falavam o seguinte: quando eu escuto isso, eu logo penso que daqui a pouco pode vir uma interferência no câmbio, porque o mercado pode testar essa disposição do Banco Central de deixar as coisas como estão. Como é que você interpreta essa fala de Roberto Campos Neto e essa possibilidade da não interferência no câmbio? E até eu vou estender um pouquinho a pergunta, aí já dá para colocar uma coisa na outra, também a não convocação de nenhum leilão de recompra de títulos, já que esses juros estão tão estressados, talvez um leilão de recompras fosse bem-vindo, mas nenhuma sinalização também em relação a essas interferências. A fala do RCN, nesse caso, vem mais para reafirmar uma postura que a autoridade tem, pelo menos em passado recente, né? O histórico como um todo mostra para a gente que interferências cambiais elas geram um efeito contraproducente exatamente na linha do que foi justificado para ti. Essa postura de não interferência pode até ser testada pelo agente ou pelos agentes até determinado ponto, mas ninguém rasga dinheiro, né? O ponto é que se o BC faz uma interferência sem uma ampla justificativa, aí sim ele vai ser testado para nível, limite, volatilidade. Os agentes, de fato, vão ver em que momento a autoridade vai intervir, em qual tipo de volatilidade, como é que ele faz uma interferência, é de nível, ele não tolera mais do que 5,35, e aí começam especulações nesse sentido, gerando efeitos contraproducentes, porque você pode ter uma derrocada do câmbio a fim de testar exatamente um limite no qual a autoridade seria leniente. Então, assim, a postura da política cambial brasileira nos últimos tempos, né, tem sido essa de não interferência de nível, de fato, deixa o mercado se regular, e é um dos tripés ali, um dos alicerces do tripé macroeconômico, né? Se é que a gente ainda pode falar em tripé macro aqui no Brasil, principalmente por conta da política fiscal, né? Então, hoje, pelo menos, o câmbio flutuante se regulando é uma das diretrizes que a autoridade tem preservado, que a institucionalidade brasileira tem sido
preservada. Então, por enquanto, avalio que a autoridade, que o BC não vai intervir no câmbio, e sim é uma postura acertada por parte deles. Vettori Sanches, seja sempre bem-vindo, que prazer enorme tê-lo por aqui. Muito obrigado pela participação e por nos atender nesta manhã.